Imagine se um dia você encontrasse uma porta que estivesse conectada a outro mundo e quaisquer itens ou habilidades que você aprendesse pudessem ser trazidos de volta para o mundo real. A história começa quando uma garota está sendo assediada por alguns homens. No entanto, conhecemos um garoto que tenta defender, mas os homens o chamam de gordo e feio e acabam o espancando. Eventualmente, a polícia chega e os homens fogem. A garota o agradece e pergunta se ele está machucado. Yuya diz que está bem e vai embora. Descobrimos que ele foi ensinado por seu avô a sempre ser gentil e ajudar aqueles que precisam. Quando ele chega em casa, vemos que sua casa está coberta de grafites, xingando o garoto de coisas horríveis. Descobrimos que desde pequeno ele sofreu bullying de todos. Até seus pais o tratavam mal por conta da sua aparência inferior em comparação à de seus irmãos. E quando ele chegou ao ensino médio, as coisas pioraram, pois ele era espancado todos os dias na escola. Somente seu avô cuidava dele. Seu avô eventualmente faleceu, mas deixou sua casa e toda sua herança para ele. Seus pais tentaram contestar o testamento, mas no final, Yuya recebeu tudo. Porém, seus pais o abandonaram completamente. Desde então ele vive sozinho e precisa trabalhar meio período todos os dias. Yuya está se formando no ensino médio. Na sua sala existem comentários maldosos sobre ele. Enquanto ele tenta sair, é impedido por alguns colegas. Eles lembram a ele que mesmo se formando ele continuará sendo seu saco de pancadas. Yuya diz que precisa ir para o trabalho, mas os agressores o espancam e vemos seu irmão e irmã apenas observando à distância. Quando ele finalmente chega ao trabalho, seu chefe está cansado dele estar sempre atrasado e acaba o demitindo. Yuya tem uma refeição deprimente enquanto se olha no espelho, fica frustrado e o quebra. Pensando que nada vai mudar nem mesmo após sua formatura, ele soca a parede e de repente abre um quarto secreto. Há vários itens estranhos no quarto, e Yuya pensa que devem ser lembranças de viagens de seu avô. Ele encontra uma porta peculiar e ao abrir, ela leva a um quarto estranho. Ele fica assustado quando uma notificação aparece em sua frente. Ele descobre que a porta está conectada a outro mundo. Existem várias notificações que explicam várias funções disponíveis para ele, como a capacidade de armazenar itens e poder controlar quem pode usar a porta, embora esteja confuso com as funções. Ele pensa que o sistema é como um jogo, então decide verificar seu status. Mas quando ele vê, fica arrasado ao descobrir que todas as suas estatísticas são muito baixas. Ele olha ao redor do quarto e quando olha para fora descobre que realmente é outro mundo. Ele encontra um bilhete na mesa. Embora de início ele não seja capaz de entender, uma habilidade linguística é despertada, tornando Yuya capaz de ler uma nova língua. Ele descobre que o dono da casa era um grande sábio, que antes de morrer a deixou para que quem encontrasse se tornasse o novo dono. A casa é protegida por magia, então ninguém consegue entrar sem a permissão do dono. Ele encontra um monte de armas. Ao examinar, ele descobre que são itens excepcionais e extremamente perigosos. Ele dá uma olhada do lado de fora e tenta balançar sua espada, mas percebe que não leva jeito. Porém, ele consegue aprender uma habilidade básica com a espada. Pensando que poderia ser útil, Yuya treina com cada uma das armas. Descobrindo que todas são itens de nível divino, ele ganha várias habilidades, mas suas estatísticas ainda permanecem no nível 1 e ele se pergunta como upar de nível. Ele guarda as armas em seu armazenamento, mas de repente um monstro aparece e o ataca. Yuya fica aterrorizado, mas logo percebe que sua casa está protegida. O monstro é um ogro ensanguentado de nível 300 e se choca contra a parede mágica. Ele agarra uma árvore e a arremessa para invadir, mas a barreira mágica impede qualquer coisa de passar. Yuya acha que deveria tentar se defender, então ele joga sua lança que atravessa o monstro e o mata instantaneamente com um único golpe. A lança retorna para ele e o monstro desaparece, deixando cair vários itens. Com isso, Yuya alcança o nível 100 e fica chocado ao ver suas estatísticas. Depois de distribuir todos os seus pontos, Yuya decide encerrar o dia e ao tentar sair recebe uma opção de saque que converte os itens do monstro em dinheiro. Ele fica confuso, mas aceita de bom grado. Naquela noite, Yuya passa por uma transformação em seu corpo que muda completamente quando ele acorda. Ele percebe que suas roupas não servem mais. Ele não tem certeza do que está acontecendo e seu espelho ainda está quebrado. Então ele decide procurar algumas roupas. De volta ao mundo mágico, Yuya encontra roupas mágicas na casa do sábio que se ajustam livremente ao tamanho do usuário e fornecem uma série de bônus mágicos. Yuya se pergunta sobre a identidade do sábio e olha ao redor de seu jardim, descobrindo que há várias plantas e vegetais com bônus raros. Ele é atacado subitamente por um monstro de slime de nível 200, mas desta vez Yuya calmamente pega sua lança e destrói facilmente o monstro, que dropa um pouco de café e até mesmo um colar raro que tem a habilidade de restaurar seu poder mágico. Ele sobe de nível novamente, adquirindo uma habilidade de detecção de presença e já está no nível 150. Mais tarde, Yuya decide usar parte do dinheiro que ganhou para comprar um novo uniforme. Depois disso, ele passa todos os dias no outro mundo e começa a se divertir, até mesmo esquecendo sua depressão. Com isso, ele treinou e aprendeu muitas coisas novas. Um Goblin de elite ataca sua casa, mas Yuya está completamente habituado, lutando habilmente contra ele e até usando uma habilidade para destruir o Goblin. O tempo voa e o início do ensino médio chega. Yuya rapidamente chama a atenção de todos no local, até mesmo seus irmãos parecem estar impressionados.
Na sala de aula ele é abordado por seus agressores, mas eles não o reconhecem achando que ele é um estudante transferido. Quando ele diz a eles seu nome todos ficam chocados e não acreditam nele. Ao ir ao banheiro, ele fica completamente chocado ao se ver pela primeira vez no espelho. Após a aula ele é abordado por seu irmão e sua irmã perguntando o que ele fez para mudar tão drasticamente embora digam que ele vai continuar sendo um perdedor. Mas de repente uma limusine para, e a garota que ele salvou aparece. Ela diz estar procurando por Yuya, ele se pergunta quem é a garota, e ela diz ser a garota que Yuya salvou dias atrás. Yuya se pergunta como ela sabe o nome dele. Ela admite que investigou sobre ele porque queria agradecer e ela se apresenta como Kaori. Ela pergunta se ele gostaria de se juntar à academia, que é uma academia para super elite. Descobrimos que Kaori está no conselho estudantil e seu pai é o presidente da academia. Yuya fica lisonjeado mas pensa não ser inteligente o suficiente para entrar em uma academia desse nível. Seu irmão o interrompe, pedindo a vaga para se juntar à academia dizendo que eles são superiores a Yuya tanto em termos acadêmicos quanto esportivos. Mas Kaori se recusa e os repreende porque eles estão insultando Yuya que é o herói dela, e ela revela que já investigou sobre eles e conhece todo o comportamento rude deles. Ela continua dizendo que a academia deles enfatiza a personalidade e não apenas o desempenho acadêmico. Então não seria um problema para Yuya se matricular, ela sugere mostrar a academia a ele. Então o Push e eles partem enquanto seus irmãos não conseguem acreditar no que aconteceu. Eles chegam à academia, uma escola famosa, cheia de estudantes excelentes. Ele se encontra com o presidente Tsukasa, que agradece por ele ter salvo sua filha. Yuya diz que não foi nada demais, mas Kaori diz que ele foi o único que a ajudou. Tsukasa o convida a se juntar à escola, oferecendo até mesmo pagar sua mensalidade como agradecimento por ajudar sua filha. Mas Yuya está hesitante achando não ser uma boa ideia porque geralmente apenas os gênios são aceitos. Tsukasa diz que gênios são apenas pessoas normais que apenas encontraram a maneira certa de usar todo o seu potencial. Mas Yuya acredita que eles têm um talento natural. Tsukasa diz a ele que todos têm seus próprios talentos e através de desafios e diversão ele eventualmente descobrirá quais são seus. Ele sugere que Yuya experimente a escola por um dia. Uma professora chamada Sawada entra, e Tsukasa a apresenta como uma cientista renomada, mas suas aulas são populares e fáceis de entender. Yuya se prepara para sua primeira aula e se preocupa se terá problemas, mas ele pensa que as coisas não poderiam ser piores do que em sua antiga escola. Ele é chamado e se apresenta. Todos os alunos parecem surpresos. Ele fica curioso sobre o que os alunos estão pensando sobre ele, mas na verdade todos estão surpresos com o quanto ele é bonito. Chegamos ao fim da primeira parte desse recap. Deixa o like e se inscreve se quiser parte 2. Até a próxima.